Imagina morrer, acordar do outro lado e descobrir que o tão temido juízo final não tem absolutamente nada a ver com o que ensinaram pra gente. Nenhum tribunal de pedra com um juiz severo segurando um martelo, né? Nada de distribuir fogo e enxofre. Exatamente. No lugar disso, o cenário que se abre é um campus universitário de uns 4 quilômetros quadrados. Um lugar gigante, repleto de jardins e edifícios de estudo. E o detalhe mais chocante de todos, na minha opinião. Descobri que a matéria mais concorrida dessa universidade ensina quem está lá a escrever a própria sentença de punição para a próxima vida. O que, rompe imediatamente com aquela contabilidade rígida de erros e acertos que costuma trazer um certo conforto para a mente humana. O tribunal implacável desaparece e a literatura espiritual apresenta um conceito de reeducação contínua. É uma quebra de expectativa gigantesca sobre o que realmente significa justiça após a morte. E é exatamente esse o nosso material de origem para a exploração de hoje, o capítulo 9 do livro Sexo e Destino. Isso. Uma obra de autoria do espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. É um texto bem denso. Muito denso. E a nossa missão nesse mergulho profundo é justamente extrair os conceitos mais complexos desse material. Entender como, mesmo tendo sido escrito há décadas, eles ainda desafiam brutalmente as percepções tradicionais da sociedade atual sobre moralidade, afeto, tudo isso. Certo? Vamos desempacotar isso. Começando pelo cenário onde tudo acontece. Onde o narrador pousa. Bom, a narrativa se desenrola numa esfera espiritual bem específica. É dentro de um instituto de renovação chamado Almas Irmãs. O narrador vai até esse local com um colega, o Neves, para encontrar o diretor da instituição. Um benfeitor chamado Félix, certo? Exato, o Félix. E a primeira barreira que o texto quebra logo de cara é visual e conceitual. Aquele local não abriga trevas ou aquele sofrimento clássico de purgatório. Pelo contrário. Quem caminha por ali recebe sorrisos, acenos afetuosos. O texto descreve praças graciosas, com clima super vibrante de estudo, edifícios lindíssimos, lembrando muito o que a gente chamaria de uma universidade de ponta, uma Ivy League. Uma Ivy League da reabilitação emocional. Mas a função do lugar revela o peso da situação. O Almas Irmãs é classificado como um hospital-escola. E é muito interessante notar que não é um manicômio para casos de alienação total. O próprio material faz questão de dizer que casos de perturbação profunda vão para asilos de contenção específicos. Então, esse instituto atende quem exatamente? Tende a espíritos lúcidos. Pessoas conscientes, mas que necessitam de uma intensa reeducação sexual e emocional. São indivíduos que protagonizaram tragédias passionais na Terra. Estamos falando das raízes de crimes passionais, sabe? Obsessões amorosas devastadoras. Corações que se perderam feio no desequilíbrio dos sentimentos. Isso. O Instituto atua na recuperação dessas mentes antes que elas retornem ao plano físico. É quase como um pós-doutorado da reabilitação. E não é qualquer um que entra pelas portas do Almas Irmãs. O processo de admissão exige que a pessoa já tenha atravessado regiões de expiação pesada. Tem que já ter chorado, compreendido a gravidade dos próprios atos. O ingresso exige mérito, né? Tem um esforço prévio. Mas olha, o que me deixou absolutamente perplexa na leitura foram os números. Porque se a gente está falando de um lugar com tanto rigor de admissão e uma qualidade de ensino tão alta, o sucesso deveria ser garantido. O que é fascinante aqui é o choque de realidade que vem justamente das estatísticas que o Félix apresenta. O Instituto tem 82 anos de operação e abriga uma população flutuante de 5 a 6 mil residentes. Um número expressivo. Bastante. E ao analisar o desempenho dos alunos que reencarnam para colocar o aprendizado à prova, os números são bem específicos. A cada 100 estudantes, 18 são considerados vitoriosos. 22 retornam melhorados, 26 voltam muito imperfeitamente melhorados e 34 falham de forma lamentável, contraindo novas e piores dívidas. Caramba! Uma taxa de falha de 34%. Mais de um terço volta para a estaca zero ou afunda ainda mais. Isso me fez questionar a eficácia do método. É a primeira reação de qualquer um. Porque se eles estudam tanto, se compreende a teoria com tanta clareza lá no plano espiritual,
Por que o índice de reprovação na Terra é tão massivo? O que acontece no meio do caminho? Então, o texto argumenta que a transição de volta para o corpo físico envolve uma densidade que ofusca a memória e amplifica os instintos primários. A alta taxa de falhas não é um atestado de incompetência pedagógica do Instituto. É mais sobre o ambiente onde a prova é aplicada, né? Exatamente. É uma ilustração fria da extrema complexidade da arena terrestre. O peso da matéria, as pressões sociais, o véu do esquecimento, tudo isso transforma a Terra num campo de provas de dificuldade brutal. É por isso que o sucesso daqueles 18% é tão celebrado pelas equipes espirituais. A teoria no Instituto acontece num ambiente super controlado. Já a prática na Terra é no meio de uma tempestade. E isso nos obriga a olhar para a grade curricular dessa universidade. Se o preparo precisa ser tão intenso para aguentar a tempestade, o que essas mentes estão dissecando dentro das salas de aula? O texto descreve uma visita aos prédios de instrução e me chamou muita atenção a profunda veneração com que o tema central é tratado. Ninguém ali está fazendo piada de mau gosto ou tratando o assunto como um tabu proibido. O tema central e exclusivo de todos os estudos nesses prédios é o sexo. Os alunos contemplam esquemas e diagramas das forças criadoras com uma atitude de respeito absoluto. É uma visão totalmente diferente da que existe na sociedade material, que muitas vezes vulgariza a energia sexual. Sim, naquele nível de consciência, eles não enxergam a energia sexual através dessa lente vulgar. Enxergam como uma concessão divina que precisa ser administrada com muita responsabilidade. E as disciplinas parecem de altíssima especialização. O texto lista algumas, tipo sexo e amor, sexo e matrimônio, sexo e maternidade. A maternidade é muito procurada para preparar lares redentores, por exemplo. Mas teve uma matéria que me paralisou a leitura. Sexo e penalogia. Espera aí. Penalogia. As pessoas estão literalmente redigindo as próprias sentenças de prisão no plano espiritual antes de nascer? O termo assusta. Mas não encare a penalogia como uma prisão imposta por um carcereiro. O mecanismo descrito pelo autor é muito mais sofisticado. Pense num atleta olímpico que sofre de um impulso incontrolável de correr rápido demais. Indecida, sabe? Aham. E acaba sempre se machucando. Isso resulta em lesões graves. Antes do treino, esse próprio atleta pede para o treinador colocar pesos extras nas pernas dele. Ele sabe que a limitação física vai forçar ele a reaprender a cadência correta. Na penalogia, os espíritos fazem algo parecido. Uma estratégia preventiva de autocorreção. Exatamente. Milhares de espíritos examinam a melhor forma de impor inibições aos seus futuros corpos físicos. Eles planejam uma doença, uma limitação orgânica ou um cenário familiar bem árduo. Porque eles não confiam na própria capacidade de resistir ao vício quando estiverem imersos na matéria de novo. A mecânica do livre-arbítrio atua no planejamento. O espírito reconhece que se tiver beleza física extrema, riqueza ou saúde plena, fatalmente vai usar esses atributos para destruir a vida alheia, como já fez no passado. Então, ele mesmo desenha o obstáculo. É um ato de planejamento milimétrico. Mas se eles estão escrevendo as próprias penas para evitar erros emocionais, isso nos obriga a reavaliar o que essa universidade considera um erro. Sem dúvida. Muda toda a perspectiva. Porque a forma como o texto define a energia sexual vira do avesso tudo que a nossa biologia dita. O diretor Félix tem uma fala muito contundente sobre essa diferença entre a visão terrena e a visão espiritual. Ele aponta que o erro fundamental da humanidade terrestre é analisar o sexo exclusivamente pela morfologia. A biologia física divide os corpos entre macho e fêmea, e a sociedade constrói toda a estrutura em cima dessa divisão binária. E que é transitória, de acordo com o texto. Totalmente transitória. Na ótica da espiritualidade superior, o sexo é um atributo divino na individualidade humana. Ele é categorizado no mesmo patamar da inteligência, do sentimento, do raciocínio. Não é uma peça anatômica. É a energia vital de criação. E se essa energia tem o mesmo peso da inteligência, como fica a responsabilidade emocional nessa história? Porque, olhando para o cotidiano,
É muito comum observar relacionamentos sendo tratados de forma super leviana. O descarte emocional é corriqueiro hoje em dia. Muito. Aquele lance de sumir do nada. Como essa responsabilidade se materializa segundo as leis propostas nessa obra? O material introduz um conceito maravilhoso chamado compensação vibratória. Para entender o mecanismo disso, pensa numa espécie de emaranhamento quântico emocional. Uau, gostei da analogia. Quando duas pessoas se envolvem profundamente no campo emotivo, não ocorre só um encontro físico, os campos magnéticos delas se entrelaçam. Criam cordões de ligação reais. Então, se alguém rompe esse laço de forma irresponsável e leviana, causando desespero no parceiro, não é só um simples término. Não mesmo. É o tipo de conceito que faz a gente repensar aquela mensagem visualizada e não respondida, ou a forma como encerramos conexões que parecem casuais. Não é apenas o que a gente chama de ghosting ou imaturidade. A leitura que o texto faz é de uma dívida magnética tangível. O texto é inflexível nesse ponto. Ninguém causa prejuízo a outrem sem embaraçar a si mesmo. A energia mutilada da pessoa que foi abandonada atua como uma âncora. Uma âncora que puxa o campo magnético de quem causou a dor. Exatamente. Abandonar um companheiro sem razão justa cria um ônus kármico direto. A responsabilidade sobre o afeto que a gente desperta é tratada com o mesmo rigor de um crime contra o patrimônio material. É muito sério. E isso nos leva direto para o epicentro das grandes discussões modernas. Ao desvincular a identidade fundamental da alma, da biologia do corpo físico, como o Instituto Almas Irmãs enxerga as complexidades de gênero e orientação sexual. Um tema que, no mundo físico, gera embates políticos intensos, exclusão e muita dor. É natural que a nossa audiência se pergunte como um livro, escrito há tantas décadas, aborda isso. Lembrando, claro, que a gente está apenas analisando a visão interna da obra, sem tomar partidos políticos externos. Mas a resposta do texto é surpreendente. A abordagem que o Félix traz chega a ser um choque de vanguarda. O mentor explica que a masculinidade total e a feminilidade total simplesmente não existem do ponto de vista psicológico profundo. Porque a alma é imortal e multimilenária. Exato. Ao longo dos séculos, o espírito renasce milhares de vezes em corpos masculinos e femininos, absorvendo as experiências de ambos os lados. Portanto, o que existe em cada indivíduo é uma porcentagem, uma mescla de características viris e femininas. Independentemente da biologia temporária que ele veste no momento. É como se a sociedade operasse presa num código binário extremamente rígido, tipo só zeros e uns. Mas a alma humana fosse escrita numa linguagem de programação imensamente mais complexa e fluida. Perfeito. E o texto vai ainda mais longe ao abordar a homossexualidade e a intersexualidade. Ele joga por terra aquela ideia antiga de punição divina ou aberração. O que é um alívio de se ler. O trecho desfaz séculos de preconceito ao afirmar que essas não são condições destinadas ao mal. O termo que eles usam é condições inversivas. Ou seja, estruturas magnéticas específicas que o espírito assume, muitas vezes por vontade própria. Antes do nascimento. Para atender a expiações necessárias ou para focar em tarefas muito específicas que exigem disciplinas duríssimas no mundo material. O foco do julgamento lá muda completamente de eixo. Isso levanta uma questão importantíssima. Fica claro que a justiça divina não olha para a orientação ou para a forma do corpo, mas para a ética das atitudes. E surge uma reflexão pesadíssima no diálogo do livro. Sim, aquela parte sobre as pessoas consideradas normais pela sociedade. Aqueles que se encaixam nos moldes tradicionais e batem no peito para julgar todo mundo. O texto sugere que muitas vezes eles são avaliados com um rigor infinitamente maior. O mecanismo por trás desse maior rigor está no conceito de conforto versus provação. Pensa bem, quem se enquadra no padrão da maioria, usufrui de aceitação social, regalias, paz no convívio público? Privilégios que a família e a cultura oferecem de bandeja. Isso. Aí cometer abusos emocionais, traições e irresponsabilidades estando amparado por todo esse conforto é um erro muito mais injustificável do que o tropeço de alguém que enfrenta o preconceito diário e a solidão estrutural. Aquele que erra no conforto acumula uma dívida mais severa. A matemática do universo é muito diferente.
Mas a provocação que fica é, se a espiritualidade é tão lúcida, igualitária e compassiva, por que o reflexo disso demora séculos para alterar as leis da humanidade na Terra? O Félix argumenta que a humanidade é como uma criança que ainda precisa de certas grades de contenção moral. A resistência em mudar essas leis não é apenas maldade pura. É uma ignorância combinada com medo. Sim, o medo de que almas ainda muito animalizadas deturpem a liberdade. A preocupação é que a quebra abrupta das regras transforme valores sublimes de afeto em devassidão prematura. Mas o texto prevê que a evolução da própria ciência vai iluminar a legislação, reparando historicamente as injustiças. Entender que cada renascimento é planejado, que as dificuldades são sentenças autoimpostas nas aulas de penologia, acende um questionamento estrutural. Sobre o tempo de vida, certo. Isso. Se a vida é uma grade curricular tão rigorosa, o prazo de entrega desse trabalho final já está fixado. A data da morte é pré-estabelecida desde o berço e não tem como escapar. Essa dúvida sobre o determinismo fatalista é levantada pelo colega do narrador, o Neves. Ele questiona o Félix sobre a suposta imutabilidade do dia da desencarnação. E a explicação introduz o conceito do tempo de uma forma fascinante. Explicando não só o que, mas como o destino se altera. Ele usa uma analogia muito prática, o tempo comparado a um crédito bancário. Então, a data de validade do corpo pode, de fato, ser renegociada com a gerência do universo? Pode. A engenharia desse crédito funciona assim. Sim, existe um plano inicial. Uma previsão de duração do corpo físico baseada na vitalidade estipulada antes de nascer. Um valor inicial na conta. No entanto, o universo observa como esse devedor utiliza o empréstimo. Se a pessoa dedica seu tempo à prática do bem, auxilia o próximo e se torna uma engrenagem útil à economia geral da vida, o sistema estende o crédito de vitalidade. O que faz todo sentido, porque o universo desligaria uma máquina que está ajudando todo o ecossistema a funcionar melhor, né? Exato. Mas e o caminho inverso? Se o indivíduo abraça a inércia, o desperdício, o vício que corrói os órgãos, ou passa a vida espalhando sofrimento ao redor, ele se torna um entrave. E aí o Banco Universal recolhe o crédito mais cedo do que o planejado. Uma espécie de execução da dívida. A liberdade de escolha está sempre ditando o ritmo do relógio. A regra de ouro que o Félix fala é linda. Qualquer dia é dia de criar destino ou reconstituir destino. A renegociação é diária e feita através de ações concretas, não de preces vazias. Toda essa macroteoria sobre magnetismo, tempo, currículos espirituais, tudo isso encarna numa das histórias mais tocantes da leitura, o caso da Beatriz. É aqui que a complexidade de tudo que a gente discutiu aterrissa num exemplo prático. A Beatriz é uma recém-desencarnada que está se recuperando no instituto. A história dela é fundamental para entender o abismo entre a realidade objetiva que os mentores enxergam e a percepção subjetiva que nós carregamos após a morte. A Beatriz é a personificação da vitória silenciosa. Ela venceu as provações terrenas suportando dores anônimas, engolindo o pranto para manter a paz ao redor. Ela alcançou a glória íntima através da abnegação. Mas a ironia brutal dessa passagem mora no relato que ela mesma faz da própria vida. Quando os mentores conversam com ela, ela não reclama de absolutamente nada. Pelo contrário, ela pede desculpas por ainda sentir uma saudade enorme da vida material, porque ela acredita piamente ter sido imensamente feliz. Ela gasta saliva elogiando o marido, chamando ele de o mais leal e devotado dos companheiros. E exalta o filho como a melhor pessoa do mundo. Ela chega a implorar permissão para voltar lá e proteger os dois. O contraste é estarrecedor, porque quem está lendo já foi informado pela narrativa de bastidores que o marido e o filho exploravam ela barbaramente. Eles escravizavam essa mulher emocionalmente. Sugavam as energias e não valorizavam um único sacrifício. A grandeza da Beatriz era tão desproporcional à deles que o amor incondicional dela atuava como um filtro. Ela só conseguia enxergar virtudes onde só havia egoísmo puro, o que gera uma tensão gigantesca na leitura, a vontade que dá de sacudir a narrativa.
Por que o Neves e o diretor simplesmente ouvem tudo aquilo e concordam? Por que não puxar a ficha do arquivo e contar a verdade nua e crua ali mesmo? Seria muito fácil dizer que aqueles dois sugaram a vida dela inteira e nem sentem a falta dela, né? Pois é. Por que alimentar uma ilusão do outro lado da vida, onde supostamente a verdade é absoluta? A decisão deles revela a verdadeira engenharia da compaixão espiritual. Contar a verdade crua naquele instante seria um ato de violência médica. O foco do Instituto não é o choque da realidade documental. É a recuperação estrutural da mente. Eles operam sobre o conceito de esquecimento construtivo. Pensa numa triagem num pronto-socorro. Alguém chega com uma hemorragia grave. Você não faz uma cirurgia profunda nesse paciente de cara. Você estabiliza primeiro, dá um tempo para a pessoa respirar. Exato, perfeita analogia. A Beatriz está rejuvenescida, com os olhos brilhando porque o amor curou ela por dentro. Destruir a imagem da família causaria um desmoronamento emocional. Atrasaria a recuperação vibratória dela. A prioridade ali é proteger a paz que ela acabou de conquistar. É o triunfo do acolhimento sobre a necessidade burocrática da franqueza. O próprio mentor Neves, que antes sentia profunda aversão por aqueles familiares, muda de postura, sorri e conforta Beatriz. A verdade só vai ser apresentada no futuro. Quando a estrutura emocional dela tiver consolidado o suficiente para ver a realidade sem que isso destrua a paz dela. É uma sabedoria gigante. Então, o que tudo isso significa quando a gente une as peças? Bom, a jornada pelo Almas Irmãs desconstrói a ideia de que a vida é um roteiro aleatório, ou que a morte é uma linha de chegada onde um ser externo dita sentenças. Somos nós mesmos. Somos consciências arquitetando o próprio futuro de forma supermetódica. Nossos afetos, o cuidado ou o desprezo que a gente dedica aos sentimentos alheios, os preconceitos que utilizamos para diminuir os outros. Nada disso é poeira ao vento. Tudo se transforma em peso literal no campo magnético, ditando o oxigênio da nossa próxima encarnação. A espiritualidade exige uma maturidade que vai muito além das regras morais criadas pela nossa biologia ou pelos nossos tribunais terrenos. O grau de autonomia proposto por André Luiz é, ao mesmo tempo, libertador e assustador. A existência deixa de ser algo passivo. E se a gente aprofundar essa lógica, tem uma reflexão final que fica. Manda. Qual é a provocação para quem está ouvindo? Se imaginarmos que as nossas maiores frustrações afetivas de hoje, ou aquelas barreiras insuportáveis que enfrentamos repetidas vezes, foram, na verdade, disciplinas duras em que nós mesmos fomos lá e nos matriculamos conscientemente antes de nascer. Nossa! Qual é a grande lição que estamos dia após dia nos recusando a aprender? Uma excelente chave de leitura para observarmos os nossos próprios atritos diários. Agradeço imensamente a companhia de todos que estiveram com a gente mergulhando nas engrenagens dessa obra fascinante hoje. Que as ideias debatidas ajudem a ampliar perspectivas e a pavimentar o caminho mais lúcido para o nosso próprio futuro. Um ótimo momento de reflexão para todo mundo.